Vamos para a palavra do Senhor. Abram, por favor, a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 1, versículo 5, parte A, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Amém? Vou ler de novo, amados, só essa primeira parte desse versículo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão, e quem fez um sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras. Aleluias. Os amados podem se assentar. Meus queridos irmãos, era uma vez uma ilha chamada Creta. E nessa ilha vivia um povo meio coisado, sabe, assim, um povo não sei. O que é um povo não sei? Aquele que você pergunta assim, viu? Esse aí é crente? Aí você fala, não sei. É um povo assim meio sei não, sabe? Sei não. Uma fé muito vacilante. Um povo que alternava demais. Segundo a palavra, eles enganavam e eram enganados também. O apóstolo Paulo fundou uma igreja lá em Creta, numa das viagens que ele fez, e o seu companheiro, filho na fé, um obreiro tão precioso, o Tito, estava com ele, pregou a palavra de Deus naquele lugar, estabeleceu o nome do Senhor Jesus Cristo naquela ilha, e muitos cretenses creram nesse evangelho. Mas ele tinha que continuar a viagem e ainda haviam coisas para serem colocadas em ordem naquele lugar. E como a gente acabou de ler, então, ele deixa o seu companheiro, ele deixa o Tito lá, e ele continua a sua viagem, ele vai para outro lugar, ele vai para Macedônia. E o Tito fica ali com esta incumbência, organizar a ilha. Certamente que o apóstolo Paulo explicou bem para ele, ele mesmo já estava percebendo o que estava acontecendo lá. E essa é uma palavra, meus amados irmãos, a qual eu comecei com aquela introdução de histórias infantis, né? Era uma vez. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que você pensasse num povo que viveu no tempo do apóstolo Paulo, que morava num lugar privilegiado, lindo, bem localizado, o comércio lá, pela localização logística daquela ilha, era um comércio muito próspero. As negociações marítimas faziam com que eles vivessem bem naquela ilha. Contudo, a gente viu aqui que algumas coisas precisavam ser modificadas. E como eu
já disse, tudo começa pensando que aquele era um povo assim, onde muitos crentes eram daquele tipo mais ou menos. Era mesmo do tipo, não sei não. E hoje, meus queridos, infelizmente, a gente vê a mesma coisa em nossos tempos, em nosso tempo, nos nossos dias. Crentes que são crentes, que sabem que o Evangelho é verdadeiro, sabem que existe um Deus, que esse Deus é amoroso, que Ele participa das nossas vidas, que Ele tudo pode, que Ele tem o controle. Esta parte é a parte que vai bem, mas tem uma parte que não vai bem, porque são assim muito parecidos com os cretenses. Os cretenses, eles não eram convertidos de verdade, eles achavam que era, eles se auto-julgavam bons, mas quando a gente mergulha na palavra, a gente já começa a perceber que eram desorganizados, desordenados, que muitas coisas precisavam ser corrigidas. E eu quero então te levar agora sim para o versículo 10, porque você vai perceber que o apóstolo Paulo, falando com eles, ele aponta algumas coisas que não são boas. Olha bem lá o que diz o versículo 10. Porque há muitos desordenados. Então, no meio dos cretenses, no meio da ilha de Creta, sua população era constituída de muita gente desordenada, o que significa desorganizada. Gente desorganizada, tem muitos faladores. O que é que você entende por falador? Quando você chama uma pessoa de falador, o que você quer dizer? Que fala muito e faz pouco. Fala demais. Principalmente os da circuncisão, ou seja, principalmente os judeus. Os judeus que receberam o Evangelho deveriam ser convertidos de verdade, mas continuavam naquela religião antiga, trazendo muitos enganos para aquele povo. E aí, meus queridos, a gente pode pensar duas coisas sobre essa mensagem logo de saída. A primeira delas que você pode pensar é o seguinte: lá vem bucha, lá vem o cajadão, o cajado gospel. Vai falar que eu não sou organizado, vai falar que eu sou meio falador. Você pode pensar isso, meus amados. Mas você pode pensar por um outro lado também. Imagine, já está claro por esses versículos que a gente leu, que eles tinham essas características. Eles eram faladores, vãos, enganadores. Mas a misericórdia do Senhor estava sobre eles. O Senhor estava usando o grande apóstolo Paulo, ninguém menos, para falar com esse povo. E Paulo estava deixando o Tito, ninguém menos. O Tito era muito importante para o apóstolo. E claro que o apóstolo Paulo queria que ele continuasse junto, mas ele deixou o Tito ali. O que significa? Deus trabalha, Deus tem misericórdia, Deus ama mesmo aquele que hoje pode não estar com a vida organizada. Talvez desde já você comece a pensar: eu tenho coisas na minha vida
existem áreas da minha vida que até estão boas, sabe? É como o comércio marítimo de Creta. Está tudo bem, mas tem outras áreas que não. Tem áreas que eu preciso organizar. Tem coisas que, sabe, irmão, isso é você e o Espírito Santo. Ninguém te acusa aqui nessa noite. Mas talvez você esteja pensando nisso. Preciso acertar meu casamento. Preciso acertar meu ministério. Preciso acertar minhas contas. Preciso acertar meu trabalho. Preciso de coisas mais organizadas, mais bem definidas. Afinal de contas, eu sou um crente. Eu tenho um Deus que está comigo em tudo. E eu sei que Ele tem misericórdia de mim. Quem crê que o Senhor tem misericórdia de você, meu irmão? Então deixa eu te falar. A última coisa que importa agora é como é que está a organização da tua vida. Porque o Senhor está olhando para você, como olhou para os cretenses. E uma das coisas que pega o nosso coração, meus irmãos, eu sei disso, porque eu vivo essa experiência muitas vezes. Sabe, é como é que está a minha fé. Como é que eu estou crendo? Eu tenho uma Bíblia na mão, mas muitas vezes eu não consigo aplicar estas palavras na minha vida. E eu creio que muita gente aqui também se sente assim. Você sabe que você precisa crer, você sabe que você tem a oração como um caminho que te leva para a vitória, mas você muitas vezes está com a fé enfraquecida. E então nós temos uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Não sei o que você está pensando, mas deixa eu te falar. É uma palavra de amor. É uma palavra de um Deus que te acompanha. É uma palavra de um Deus que compreende as tuas dificuldades. É uma palavra de um Deus que não mede esforços para te auxiliar na organização da tua vida. E aí eu vou para o versículo 11. O versículo 11, ele diz que tem gente que contribui para essa desorganização. Olha o que ele diz que continuando, do versículo 10, que fala de enganadores, que falam de faladores, de gente à toa, vãos. Aí ele diz aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é uma influência negativa, que vem do falar, que vem trazendo enganos, confusões. Ele diz o motivo é torpe ganância, gente que só quer teu dinheiro, gente que quer se aproveitar de você, que no fundo não existem para te ajudar, participam da tua vida, falam contigo, mas no fundo são gananciosos, o que querem mesmo é algo de bom para eles, querem receber e não entregar. A palavra torpe, ela deriva também torpecente. Gente que muitas vezes com uma palavra te entorpece, te deixa abatido, faz você cair. E lá em Creta estava acontecendo tudo isso. E nos nossos dias, meus amados irmãos, não é diferente. Os riscos são os mesmos. E basta uma pequena bobeada e você pode estar sofrendo isso.
que isso vai fazer? Vai abalar a tua fé. Observe o próximo versículo, versículo 12. Olha o que diz. Diz que um profeta, um destes faladores, lá no meio dos cretenses, uma pessoa tida como um profeta, quem sabe um sábio. Nós não estamos falando aqui de um profeta do Senhor, nós não estamos falando de um homem de Deus, mas de um homem que vivia lá no meio deles. E ele mesmo dá esse testemunho: os cretenses são sempre mentirosos. Irmão, está falando de um povo, está falando de muita gente, está falando que os cretenses são sempre mentirosos. Então, assim, que tipo de crente é esse? Crente que continua com um problema de caráter, crente que não vê problema em mentir. Sabe aquele que fala que vai, mas não vai? Aquele que diz, pode contar com a minha ajuda, mas não ajuda. Aquele que é tudo da boca para fora. Meus irmãos, não dá, mentira, não pode mentir não, irmãos. A palavra diz, sempre mentindo. É possível encontrar pessoas nos nossos dias que mentem para si mesmas e acreditam nas próprias mentiras, criam um tipo de vida. Sempre mentirosos, sempre tem uma mentirinha, você não consegue acreditar, você não consegue confiar. Você sabe que na hora H pode dar para trás. Isso é uma característica de cretense. Trazendo nos nossos dias é um crentense. É um ajuste meu aqui, um crentense. Você não pode ser um crentense. Crentense é uma mistura de crente com cretense. Eles também são bestas ruins. Sabe quem chamou os cretenses de bestas ruins? O apóstolo Paulo. Que na carta que ele escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, está registrando isso. Está registrando o que um profeta deles falava sobre o seu próprio povo. Bestas são animais selvagens, ruins, eram irracionais, agiam como animais, resolviam, sabe aquela pessoa que quer resolver tudo no braço, quer resolver tudo brigando, você não vê a fé na pessoa, você não vê coerência no que faz, você não vê uma palavra que acalma, que traz a paz. Mas quando vai falar, são bestas ruins, fazem mal para as pessoas, deixam o ambiente pesado. Irmã, bota aí de novo aí para nós. Aí ele fala também, ventres preguiçosos. Você está pensando, como que é esse tipo de gente? Aí está juntando duas coisas, a preguiça e o ventre. Ventre é o quê? Comida. Gente que só pensa em comer. Gente preguiçosa. Gente que não pega para valer em nada do que faz. Gente que até quer. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar meu devocional, eu quero orar mais, eu quero participar mais das coisas da igreja, eu quero ajudar mais os meus irmãos, eu preciso me aproximar mais dos meus filhos, eu preciso dar mais atenção para minha mulher, preciso dar mais atenção para o meu marido, preciso estudar mais a palavra, eu quero participar, eu quero fazer um curso, quero fazer um curso de finanças, quero fazer um curso de família, quero participar da aula bíblica. Mas a preguiça impede. E o ventre
entra em ação. Irmãos, os cretenses eram assim. Agora vê, o Tito está lá para organizar isso. Talvez a gente não esteja gostando de receber essa palavra, mas sabe o que o Senhor quer? Quer para mim e para você? Que você organize a tua vida. Porque uma vida organizada, irmãos, vai te dar mais alegria, vai te dar mais prazer, vai te dar mais paz, você vai ter bom testemunho, você vai ser bem visto, você vai ser a luz que Jesus quer que você seja no lugar onde você está, você vai ser o sal, porque você vai dar tempero. Isso tudo é uma vida organizada. Eu sei que uma coisinha ou outra pode dar errado, mas é gostoso quando você está com o casamento em ordem, os teus relacionamentos estão em ordem, a tua vida espiritual em ordem. Não estou dizendo que tem que estar ao máximo, irmãos, mas tem que estar em ordem. Você não pode ter uma lista de coisa para colocar em ordem e nunca coloca. Então, quando Tito fica em Creta, e o apóstolo, pelo Espírito Santo, diz: organiza essa ilha, ele, em primeiro lugar, está querendo dizer o seguinte: organize a tua fé. Quando você organiza a tua fé, irmãos, todas as outras coisas vão se organizar. Você pode crer nisso? Porque eu quero te mostrar isso pela palavra. Você pode ter uma porção de pendências, mas escute isso pela palavra do Senhor. Olha o versículo 13. Vê por onde tem que começar. Vê o que a palavra do Senhor está falando. Para todos os que querem organizar a sua vida. Olha, esse testemunho é verdadeiro. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: esse negócio que esse profeta fala de vocês, seus cretenses, isso aí que esse homem fala de vocês são mentirosos, vocês são feitos uns animais besta fera aí, besta ruim aí, tá? Isso tudo é verdade. Olha como é que é. E hoje a gente fica com o negócio: não pode julgar. O apóstolo Paulo está dizendo: viu, isso tudo é verdade, vocês são mentirosos mesmo. Vocês mentem mesmo, na cara dura, vocês mentem. Portanto, olha o que ele diz. Presta atenção nesse remédio aí, meus amados irmãos. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Deixa eu te falar. Nós somos curados através do que mesmo? Da fé. Não é a fé que traz a cura? Não é a fé que realiza milagres? Sem fé não é impossível agradar a Deus. E nós somos salvos pelo que mesmo? Pela fé. Eu preciso falar mais da importância da fé na tua vida? Preciso. Agora eu pergunto: e se a sua fé for doente? Se você realiza tudo isso pela fé, no que vai dar? Qual vai ser o resultado, meus irmãos? Se a tua fé for doente. Então, nessa noite, o Senhor vem falando o quê? Vem falando da importância de ter uma fé saudável. Porque muita gente está lutando com a vida. Está tentando melhorar os ganhos, está tentando melhorar a posição, está tentando melhorar o ministério, está tentando melhorar os relacionamentos diversos em sociedade. Deixa eu te falar. Os cretenses eram saudáveis na economia. Deixa eu te falar. O que adianta você ser saudável no teu corpo,
se a tua fé for doente. O problema deles é que eles não eram sãos na fé. Fé doente. Fé doente, meu irmão, é uma fé inoperante. É uma fé que não realiza. Que parece que é, mas não é. Você está entendendo por que eu chamei os caras de coisado? Porque eu não achei outro nome, mas eles são mesmo. Porque como é que pode ser crente e ao mesmo tempo continuar mentindo, continuar sendo levado aí para qualquer lado e de qualquer jeito? Olha o que diz o versículo 14, presta atenção nisso, meus irmãos. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, os conselhos continuam. Para você ter uma fé saudável, presta bem atenção nisso, meu irmão. Existem algumas coisas na tua vida que precisam ser organizadas, que precisam ser colocadas em ordem. Eu não sei. Mas é possível que a palavra do Senhor esteja falando com você. Você também não precisa levantar a mão e passar vergonha agora. Guarda a sua mãozinha aí, você só recebe. Toma posse, porque é palavra de bênção, não é palavra do pastor. A tua fé é a primeira coisa que você precisa tornar saudável. Porque, olha, veja, mesmo que você não esteja bem fisicamente, vamos dizer que você tem aí uma enfermidade, está lutando com alguma coisa, mas se a tua fé for uma fé saudável, quem crê que pode ser curado pela fé? Porque senão nada tem sentido. Se os teus relacionamentos estiverem quebrados, mas a tua fé está inteira, irmão, eu não tenho dúvidas. Jesus falou que se a tua fé for igual a um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é igual, semelhante, como um grão de mostarda. Você vai dizer para um monte, sai dali, vem para cá e vem. Você pode realizar o impossível, através do quê? Através da fé. Mas se a tua fé estiver enferma, a primeira coisa que você precisa organizar é a tua fé. Como é que está a tua fé? Você crê num Deus? Você crê num Deus? Espero que você não seja do tipo que apenas crê que um Deus existe. Porque isso aí eu acho que até ateu crê. De verdade, eu não acredito em ateu. Se tem uma coisa que eu não acredito é em ateu. Uma pessoa que diz que Deus não existe. Mas vamos lá. E dizer que Deus existe. Isso aí, a tua fé chega até aí? Mas que Deus é este? Quem é este Deus? O que você conhece desse Deus? Irmão, a tua fé nunca vai ser saudável se você não conhecer este Deus. Se você não se aproximar dele, não vai ter jeito de você conhecer a Deus. E se você não conhece a Deus, como é que é a tua fé? Ela não pode estar saudável. Você tem um Deus que sim, é poderoso, é criador de todas as coisas. Sabe, você olha lá em Gênesis, ele criou tudo do nada. Tem um irmão que fala aí que do nada ele faz tudo. É isso ou não, Fernando? Do nada ele faz tudo, tá bom. Mas ele não apenas criou coisas. Ele deu instruções. Ele entregou princípios. Ele deseja que a gente tenha vida, mas não uma vida qualquer. Não é para viver de qualquer jeito, viver mentindo, viver à toa. Viver para comer. Viver com preguiça. Com preguiça. Então, preguiça é uma coisa que Deus quer para os seus filhos. Onde é que está esse mandamento? Sejam preguiçosos. Não. Claro que tem que ser diferente. E como é que o Tito ia organizar esse povo? Tem muito mistério, não. Ele diz, vai lá e fala a verdade. Repreende.
Sabe o que era para o Tito fazer? Chega lá e falar para esse povo o seguinte: gente, para com isso, chega de bobagem, chega de viver assim, para de mentir, para de só se preocupar com o seu próprio ventre, para de dizer que você é crente, quando na verdade tem coisas muito mais importantes do que falar. E de mais a mais tem um problema muito sério aqui. Sabe por que vocês estão com a fé doente? Porque vocês ficam... Ô, irmã, bota de novo aí para mim, por favor, querida. Porque vocês ficam dando ouvidos a fábulas judaicas, fábulas, historinha. E você ouve uma historinha de um aqui, e ouve a historinha do outro lá, e mistura as religiões, e não sei o quê. É fábulas. O Senhor está dizendo, para de ouvir fábulas. Para também de dar ouvido para gente que não crê. Meus irmãos, uma coisa é ser educado. Uma coisa é você conversar com alguém, você prestar atenção no que ela fala. É verdade, você não consegue regular o que a pessoa está falando. A gente está arriscado a ouvir um monte de bobagem. Mas a gente pode filtrar, não pode? Você pode filtrar, você pode pegar algumas coisas para você e você pode cortar as outras. Vai falar, falou, mas não é para mim. Gente que se desviam da verdade. Irmãos, eu fico pensando o que faz um crente sentado numa mesa conversando com um que não é crente. E ao invés de pregar a palavra de Deus, ele é que está recebendo uma pregação. De você para ele pode sair a palavra de Deus, dele para você pode vir a palavra de Satanás, não sei não. Ah, pastor, isso comigo não acontece. Mas com os cretinos aí, acontecia. É um perigo. E o Senhor nessa noite está dizendo, cuida da tua fé. Se ela não está saudável, dificilmente as outras coisas vão estar. Tem gente querendo organizar a vida, começando pelo dinheiro que falta. Você precisa organizar a tua vida, começando pela fé que está te faltando, meus irmãos. Ah, pastor, mas no meu caso, fé é o que não falta. Eu tenho muita fé. Tá bom, mas agora preciso entender se esta fé está saudável. Porque é a fé saudável que organiza a tua vida. Quando ela está doente, você compromete todas as outras coisas. Vamos para o versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Sabe o que significa isso? Que você pode se relacionar com pessoas que estejam com a consciência contaminada. E o que é uma consciência contaminada? Vou tentar te explicar com um exemplo. Sabe assim, aquela pessoa que diz que todo mundo é mentiroso? Sabe aquela pessoa que não confia em ninguém? Sabe aquela pessoa que julga tudo que os outros fazem? Sabe? Sabe aquela pessoa que considera os outros todos impuros? Tudo para ele é pecado. Tudo é pecado. Só o que ele faz que não, mas o que os outros fazem é pecado. Sabe o que é isso? É uma consciência contaminada. Porque quando você é puro, irmãos, tudo é puro para você. Para você tudo é puro. Pode não ser para a pessoa, mas para você não está vindo nada ruim para a tua vida. Por quê? Porque você é puro e você sabe
o Deus que você serve. Quando a tua fé é saudável, estas coisas não te abalam, não entram no teu coração, não entram na tua mente, não te perturba, não tira a tua fé de jeito nenhum. Mas quando você tem esse sentimento, sabe, cuidado, isso é um sintoma de consciência contaminada. Eu quero encerrar agora no outro versículo, porque diz assim, olha uma característica, nossa irmão, esses cretenses aí, misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Nós precisamos prestar muita atenção. O apóstolo Paulo já falou aí, vai lá e repreende. Em outras palavras, fala a verdade. Se existe uma fé doente, também existe uma fé saudável. Se existe uma fé que pode destruir, tem uma fé que pode salvar. Se existe uma mentira, se existem falácias, fábulas que vêm de quem não crê, também existe uma verdade que vem de um Tito na tua vida. Deixa eu te falar. Você pode ser um Tito na vida de alguém. Amém ou não? Amém ou não? Você pode ser um Tito. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para organizar a vida de uma pessoa. Agora toma cuidado com a tua. A única coisa que você não pode é ser um crentense. Porque o crentense, ele tem a fé doente. E para resumir, o que é uma fé doente, irmãos? Está aí o último versículo dessa noite. Uma característica de um crentense. Uma característica forte de um crentense. E você não pode ser assim de jeito nenhum. Você não pode. Confessam que conhecem a Deus. Fala de Deus. Prega versículos da palavra de Deus. Diz que tem experiências com Deus. Que se encontra com Ele no lugar secreto. Confessam. O que é isso? Falam. Mas negam-no com as obras. Então é o seguinte, fala uma coisa e faz. Agora, irmãos, eu fico pensando, para que serve uma fé desse tipo? Aonde que vai parar? Será que nós temos tanto tempo assim para brincar com a fé? Será que não é hora de sair dessa? Não posso confessar uma coisa e fazer outra. Não é o Billy Graham, um dos maiores pregadores do nosso século, do nosso tempo, da nossa geração, sei lá como é que fala isso, mas do nosso tempo, né? Porque ele faleceu faz pouco tempo. Considerado um dos grandes pregadores, ele dizia: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Mas com o teu jeito de ser, com o teu jeito de agir, com aquilo que as pessoas que estão ao teu redor veem em você, de você, meu irmão, isso prega mais do que as palavras. Então os cretenses tinham essas características. Eles confessavam a Deus, eles se diziam crentes. É como hoje, ser evangélico virou moda. Não é mais difícil ser crente hoje igual era no passado. Quando eu estava no ginásio, não faz muito tempo assim, mas quando eu era mais mocinho, quando eu era mais mocinho,
irmão, vou falar uma coisa para você. Quando aparecia um crente, viu, era fácil perceber que era muito difícil ser crente. Porque era esculhambado. O caba, né? Bem, isso foi lá atrás. Hoje não é assim. Hoje parece que até é bonito. Mas não pode ser um crente de qualquer jeito. Essa fé doente, fé de quem fala que é, mas não é, fé de quem fala de Deus, mas a vida dele nega. Olha, ele diz, são abomináveis. Abomináveis. Mais ou menos assim, são insuportáveis, não dá para suportar, não é admissível. E são desobedientes. E pior do que tudo, reprovado para toda boa obra. Ele é aprovado para fazer a coisa de qualquer jeito. Obra ruim, ele passa no teste. Mas obra boa, ele é reprovado. Então, queridos irmãos, assim eram os cretenses. Mas você precisa ser assim? A tua fé, olha bem para mim e responde para mim. A tua fé precisa ser desse jeito? Claro que não. Você tem um Deus acessível. Um Deus que tem muito amor e muita misericórdia por você. Um Deus que está aqui nessa noite, presente em sua palavra, porque a palavra dele não é minha, dizendo, olha, eu quero organizar a tua vida. Eu quero te ajudar. Eu não sei vocês, irmão, mas eu posso testemunhar de mim mesmo. Assim como já ouvimos aqui nessa noite, 2 testemunhos de alguém que recebeu o não de Deus, mas estava aqui dizendo, eu não sei o que tem do lado de lá do muro, ele sabe, então glórias a Deus, porque se ele disse não, é para eu ficar desse lado aqui mesmo. E com esse mesmo viés, eu posso dizer que eu tenho coisas na minha vida, estou falando por mim, que eu quero organizar melhor. Eu quero organizar melhor. Eu quero colocar em ordem. E eu estou recebendo essa palavra para mim, desse Deus que vem me dizer, eu te ajudo. E eu quero essa ajuda. Eu quero tomar posse dessa palavra. Eu não quero continuar. Se eu tenho esse pedaço que precisa ser organizado, eu não quero deixar. Eu não quero deixar assim. Eu não quero deixar assim. Então eu quero essa palavra para mim. E eu quero orar e dizer, Senhor, coloca um título na minha vida. Se eu preciso ser repreendido, lá em Provérbios, não sei qual, viu, irmãos? Eu sou ruim de decorar números, né? É um certo capítulo e um certo versículo. Diz assim que o sábio, ele aceita a repreensão e o tolo despreza. É claro que você tem que filtrar. Quem é que está te falando? Ah, é uma pessoa que não crê, é ímpio. É cheio de história, é cheio de fábula. Não, isso aí você não ouve. Mas você, meu irmão, você tem algo que define. Você é algo não, você tem alguém que te faz definir o que vem da parte de Deus e o que não vem. E esse alguém é o Espírito Santo. Então, se você, nessa noite, está recebendo esta palavra. E esta palavra vem do Espírito. Tudo que precisa ser organizado na tua vida, começa a entrar no processo agora. Quem crê? Então fica de pé, vamos orar. Irmãos, a gente não acerta tudo não.
A gente não é bom em tudo que a gente faz, não. Bom, pelo menos Abraão não foi, Moisés não foi, Davi não foi, Salomão não foi. Eu não sei se você é bom em tudo. Eu, apesar de toda a minha 3.000-idade aqui, eu digo, eu não sou bom em tudo. Me dói dizer, né? Porque... Brincadeira. Talvez você não seja bom em tudo que você faz. E é por causa disso que você precisa consertar a tua fé em primeiro lugar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Você pode fazer esse ato de fé aí mesmo, só colocando a mão no teu coração. E aí você, com a mão no coração, pode dizer assim: Senhor, eu sou um crentense. Talvez você não seja tão ruim em tudo, mas talvez você esteja dizendo: Senhor, a minha fé, ela pode ser melhor do que é. Ela não está tão saudável como eu gostaria que estivesse. O Senhor merece muito mais de mim, Senhor. Agora eu creio na Tua palavra, eu tomo posse dessa mensagem que o Senhor mandou para mim. E eu sei que para destruir tantas mentiras, tantas fábulas que eu encontrei, tanta coisa que Satanás usou pessoas para dizer para mim que eram boas. Porque Satanás, ele te fez se enganar com muitas coisas e também com muitas pessoas. Pessoas que você achou que eram boas, mas não eram. Coisas que você achou que poderiam fazer bem para você, mas no fundo mesmo, agora que passou, você vê e fala: olha, não era de Deus, não vinha de Deus, me faltou a fé, minha fé não estava saudável, e por isso eu entrei nesse negócio, por isso eu entrei por esse caminho, por isso eu fui um cretense mesmo. Mas nessa noite o Senhor está falando comigo, Ele está dizendo: eu posso organizar. E você, meu irmão, pode tomar posse dessa palavra. Organize a tua fé, organize a tua fé. A tua fé não pode ser bagunçada, a tua fé não pode ser desorganizada, não pode ser desordenada, sabe? Tem uma ordem, ela tem que estar saudável, ela tem que estar firme, porque ela vai te sustentar em todas as outras coisas da tua vida. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo: eu te ajudo, eu ajudei os cretenses, eu ajudo você. Sim, eu te ajudo porque te amo, é palavra do Senhor. O apóstolo não ia perder tempo com aquilo que não daria para mudar. E nessa noite o Senhor está olhando para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai amado, bendito o Senhor das nossas vidas, que nos acompanha, que sabe como estão andando todas as áreas da nossa vida. Senhor, que sabe como vai a nossa família, nosso casamento, nosso trabalho, nossos empreendimentos. Sim, o Senhor sabe como andam as nossas finanças, o Senhor sabe como anda a nossa saúde, o Senhor sabe como anda o nosso ministério, o Senhor sabe como ninguém. O Senhor conhece a cada um de nós como o Senhor também conhecia os cretenses. E queremos te agradecer porque o Senhor está falando conosco, porque o Senhor ainda tem esperança em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ainda esperar alguma coisa de mim, e por ainda esperar alguma coisa de todos os meus irmãos que aqui estão. Pai, nós entregamos nessa hora em Tuas mãos a nossa fé. Sim, que o Senhor conhece, o Senhor sabe se ela está saudável, se ela está enferma. E pela Tua palavra nós cremos que
é te pedindo agora, Deus querido, que o Senhor há de estender as tuas mãos sobre cada um de nós e derramar cura sobre a nossa fé. Nós sabemos que é da tua vontade e queremos declarar que é da nossa também. Que a nossa fé seja operante, seja relevante, que ela realize, que ela cure, que ela liberte, que ela organize todas as áreas da nossa vida. E é crendo assim que desde já, Deus querido, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e somente os irmãos que creem, digam juntos, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse nome porque ele tem poder. Aleluias.